Pode. Boa tarde. Tá, boa Tá? Tá. É que o senhor não tem o retorno. Ah, sim. Retorno. Vou ligar agora. Bom, vocês já devem ter visto, vocês já viram que nossas palestras variam muito. Algumas são na área estritamente de computação, outras são aplicações e outras às vezes parecem muito longe. Provavelmente a de hoje, do jeito que foi anunciada, parece um pouquinho longe, mas não é. Em primeiro lugar, porque sobre um órgão da Unicamp é sempre bom conhecer os vários lados das atividades da Unicamp. Além disso, eu só soube agora que, na realidade, a apresentação vai ter alguma coisa bastante próxima da computação. Então, é uma surpresa agradável. As nossas convidadas hoje são a professora Márcia Abreu, que é coordenadora ou diretora? Desculpe. Tanto faz. É diretora executiva da editora da Unicamp, mas além disso tem uma bela carreira acadêmica, tá? Que eu não vou ler tudo porque está aqui bastante longa. E a colega sim, da Unicamp, mas de outra unidade, professora Ana Kupperschmidt, da Faculdade de Engenharia Civil e de Arquitetura, também da Unicamp, certo? E as duas, então, vão fazer a apresentação. Por favor. Então, boa tarde. Dá para ouvir? Não. Boa tarde. Assim. Eu queria agradecer ao Tomás pelo convite e pela possibilidade de poder vir aqui contar um pouco como funciona a editora da Unicamp e, surpreendentemente, fazer uma oferta de trabalho para vocês. Então, tem que ficar até o final, porque há vagas no final. Vocês viram que eu cheguei aqui meio esbaforida, porque eu não consegui achar esse auditório por coisa nenhuma, mas agora está tudo certo e a gente está contente de estar aqui e poder falar com vocês. Eu vou fazer uma breve apresentação da editora e vou entrar no assunto que nos interessa mais, que é um livro interativo que a gente desenvolveu e foi lançado no começo desse ano. Tem sido um sucesso. E a gente quer fazer mais 3, então já dando um spoiler, a oferta de emprego tem a ver com mais 3. Então vamos começar do começo. Então, algumas pessoas nem sabem que tem editora na Unicamp. Eu tenho ido em muitos institutos. Eu queria só saber, vocês são alunos de graduação? Quem é? Levanta a mão. 2. Pós? Quase todo mundo. Docente? Funcionário já foi embora, ligou o ar e foi embora. Então eu queria saber, porque também a gente tem um edital aberto para publicação de livros para graduação, que então eu gostaria de convidar os docentes e pedir que eles ajudassem a ajudar a divulgar as duas coisas. Eu tenho ido em várias congregações de unidade para apresentar esse edital. E muitas vezes eu chego num lugar e a secretária vai procurar o auditório que eu nunca acho, e ela fala, mas tem editora no Unicamp? Então esse é o primeiro motivo de eu estar agradecida ao Tomás de poder vir aqui para contar para as pessoas que tem uma editora no Unicamp. Faz muito tempo. Faz muito tempo. A nossa editora foi fundada em 1982 e ela já publicou 1.200 livros e a gente tem 500 livros em catálogo à venda nesse momento. Nesse primeiro slide é só para mostrar para vocês que a gente está presente na maior parte das mídias sociais. Então, se vocês quiserem saber mais sobre nós de uma maneira menos chata do que um site de venda, a gente tem um canal no YouTube, tem Facebook, tem Twitter, tem Instagram e tem um blog onde alunos de graduação e pós escrevem sobre os nossos livros e publicam, além de notícias e outras coisas. Então, como eu estava dizendo, a editora publicou 1.200 títulos desde 82, nas mais variadas áreas do conhecimento. Alguns vão esgotando, o assunto muda, a ciência avança, a gente não tem interesse em reimprimir. Então, atualmente a gente tem 500 títulos em catálogo e eu vou frisar mais uma vez, nas várias áreas do conhecimento. Porque outro engano, além de gente que pensa que não tem editor, tem gente que pensa que não tem editor, tem gente que pensa que editor é uma gráfica e tem gente que pensa que a gente só publica livro de humanas. Então eu tenho passado por aí para explicar essas 3 coisas. A gente tem muitos livros de humanas, mas a gente tem muito interesse em livros de outras áreas do conhecimento, que inclusive são alguns dos nossos best-sellers, como eu vou mostrar mais adiante um pouquinho. Aqui eu queria destacar esse livrinho que a Ana já mostrou, que é um lançamento de abril, eu acho, né, Ana?
em que a gente resolveu fazer um livro interativo com realidade aumentada e um livro acessível para pessoas surdas e pessoas com deficiência visual. Esse conto, O Espelho, está na lista do vestibular da Unicamp. Se os da graduação forem recém-ingressantes, devem ter lido. É apenas um conto do Machado, mas é um conto um pouco difícil, um pouco complicado, né? Então a gente achou que era legal fazer uma edição que facilitasse o contato do aluno com esse conteúdo e que colocasse em funcionamento essa tecnologia inteiramente desenvolvida e feita por gente aqui da Unicamp. Eu vou contar a história do conto muito rapidinho, porque senão vocês não vão entender o que a gente fez nesse livro. É a história de um rapaz que se tornou alferes. Alferes é um tipo de soldado. Quando ele se tornou alferes, ele pôs a farda e todo mundo começou a tratá-lo diferente. Mais respeito, todo mundo gostava muito dele, ele foi passar uma temporada na casa da tia, a tia deu o melhor quarto para ele, no melhor quarto tinha um espelho, que era a coisa mais chique que tinha na casa, estava tudo muito bem, até que a filha da tia adoeceu. Então ele teve que, a tia foi embora acudir a filha dela, levou os pajes, os criados, ele sobrou sozinho na casa. Sobrou só ele, os escravos, 2 cavalos, 3 vacas e umas 2 galinhas. Isso vai ser importante também, não vocês entenderem por quê. Ele se viu sozinho, ficou um pouco aborrecido, mas tinha lá os escravos. Quando ele acordou no dia seguinte de manhã, tinha fugido todo mundo. Então tinha sobrado só as vacas, as galinhas e o cavalo. Ele foi pra frente daquele espelho tão chique que ele não se viu mais. A imagem dele tinha desaparecido. Aí ele ficou desesperado com aquilo, aquela angústia. Uma grande parte do conto é a angústia dele com essa perda da imagem. Até um dia, quando ele está quase enlouquecendo, ele fala, eu vou vestir a farda de novo. E vou para frente do espelho. No que ele vestiu a farda de novo, a imagem dele voltou, nítida para o espelho. E aí, com essa rotina de vestir aquela farda e ir para frente do espelho todas as tardes e ficar lendo ali, ele conseguiu esperar a tia voltar e ficou tudo bem. Então, a gente produziu um livro em que o livro é associado com um aplicativo. Não sei se você quer falar essa parte. Quer falar? Fala essa parte um pouco. Ou não? Bom, boa tarde, gente. Bom, primeiro, gostaria de agradecer a presença aqui. Obrigada por me chamar. E não sei se vocês repararam, eu sou de uma faculdade que não sou da área de linguística, né? E eu vim da arquitetura e engenharia civil. Mas eu desenvolvo pesquisas na área de realidade aumentada e virtual. E essas coisas rodaram aqui na Unicamp na hora que a Márcia falou assim, eu queria fazer alguma coisa diferente, e chegou até mim e falei, ok, vamos fazer. A gente já tinha tido oportunidade antes de trabalhar também em educação à distância através de jogos online, né? Aí eu falei, vamos fazer isso. Então, por isso a minha associação é esse livro aqui. A minha parte foi dar esse suporte para que a gente pudesse fazer essa parte interativa, que juntasse esse texto com alguma coisa que ajudasse ao leitor a reforçar aquele conhecimento, né? Tivesse um reforço daquele conhecimento e também atraísse, porque é uma leitura já um texto antigo, é difícil, então como a gente poderia fazer isso? Então participamos, assim, fizemos várias sessões de discussão, o que poderia fazer para enriquecer esse material, né? Então o aplicativo que a gente funciona em conjunto com o livro chama O Espelho. Só quem quiser baixar e já testar aqui, porque a gente vai passar algumas imagens aí, ele é para Android por enquanto. Estamos precisando de alguém para poder fazer a versão de iOS. Então ele está para Android. E como ele funciona? A primeira coisa, assim, ele só funciona junto com o escaneamento de uma imagem no livro. Por que a gente escolheu assim? Porque senão a pessoa poderia ter acesso a toda a interpretação, que isso é uma coisa muito rica que tem aqui, da professora Marisa Lajolo, sem necessidade de ler o conto. Porque a pessoa está indo para o vestibular, falou, opa, tem uma professora da própria Unicamp que faz interpretação, não vou ler nada, vou pegar e só assistir. Então, tudo é acionado mediante o reconhecimento da imagem do livro. Então, a primeira imagem que é reconhecida traz para esse menu que a pessoa tem a opção de ver essa apresentação da professora Marisa Lajolo. Aí a gente contou com a edição do pessoal da LTV da Unicamp, fizemos a gravação lá,
Teve também audiolivro, ou seja, é o livro narrado, com a participação de alunos do teatro, com professores lá também. A Marisa Lajolo aqui nesse vídeo, então se aumenta, vê o vídeo, vê toda a explicação dessa interpretação dela, que ajuda bastante no vestibular. Com Libras também, então tem essa Libras do lado, foi toda a tradução também, a equipe da Unicamp que ajudou a fazer isso, então, ou seja, teve muita a participação de muitas pessoas para fazer você fala assim, mas é só uma interpretaçãozinha, é só isso aqui? Não, mas olha, tivemos que pôr Libras, tivemos que ter pessoal da artes para interpretar, tivemos que ter uma artista para fazer as imagens também, as figuras que levassem ao reconhecimento dessa imagem. O áudio artístico também está todo narrado, ou seja, se a pessoa, estou com preguiça de ler, quero só ouvir, tem essa opção. Também serve, no caso, se for certo, também tem a opção de só ouvir o áudio do livro, né? Além da gente ter uma versão que é em EPUB. Aí que o EPUB é o pessoal todo da computação, é um HTML, é um XHTML que você transforma num arquivinho EPUB e ele é facilmente lido pelos leitores de telas para cegos. Então tem a versão própria para deficientes visuais, né, que seria o EPUB. A gente fala assim, deficientes visuais, porque engloba muito mais só do que o cego, né? A pessoa que tem uma deficiência pode aumentar o tamanho da fonte sem nenhum problema, se ajusta a qualquer tamanho de tela. Então, por uma série de razões, está sendo o formato recomendado para deficientes visuais. E também a opção do conto todo narrado em Libras. Porque pessoas como eu, quando eu comecei o projeto lá atrás, um dos primeiros que a gente fez junto, tinha noção de que quem tinha deficiência auditiva bastava colocar aquela legenda escrita embaixo, né? Até que a minha santa ignorância, eu entendi que não é assim, porque eles entendem como se fosse um outro idioma, né? A leitura do texto em português. Então, não é uma coisa natural para eles, e aí a gente consegue aprofundar mais. Então, assim, é sempre um conhecimento que a gente vai fazendo nesses livros e vai aprendendo coisas que não eram do meu dia a dia, não sabia, não tinha esse conhecimento. Então, só queria fazer um comentáriozinho disso, que eu também não sabia essa coisa das Libras. Para eles, ler em português é como ler em segunda língua, como se a gente tivesse que prestar vestibular lendo tudo em espanhol, por exemplo. E quando a gente teve que fazer a tradução para Libras desse conto, a gente descobriu uma outra dificuldade. Eles não têm vocabulário do século XIX. Então a gente tinha que contar uma história do século XIX com palavras como fidalga, que não existe sinal para essa palavra. E você não pode inventar um sinal, cada um inventa o seu. Se precisa de um sinal específico, só as pessoas surdas, em reuniões deles, é que podem definir. Então a gente teve um grande trabalho de fazer uma espécie de paráfrase daquele trecho. Então, fidalga, ela sinalizou mulher que acompanha o rei. Porque tinha o sinal para a mulher, tinha o sinal para a acompanha, tinha o sinal para o rei. É uma fidalga, mas a palavra fidalga exatamente não está. Então, vocês imaginam a dificuldade de um aluno que vai prestar vestibular, que vai ler uma coisa escrito fidalga, ele não consegue nem entender o que é. O livro tem explicação, mas explicação em português também, que é a segunda língua deles. Então a gente teve essa preocupação de tornar o livro acessível, tanto para os deficientes visuais, quanto para as pessoas surdas. E isso também inclui o desenvolvimento de um glossário todo em Libras. Então, além do texto narrado em Libras, tem a parte do glossário em Libras. Que ele é acessado pelo símbolo da mãozinha, que é o símbolo nosso no Brasil para Libras. As duas mãozinhas escuras aqui assim, enfim, tem... Então ele pode acessar por isso aí. Então tem toda essa parte que, aciona vídeo, aciona áudio, e aí agora a gente acionou a realidade aumentada através no conto, no meio do conto. Então esse é um momento em que ele tenta se olhar no espelho e ele não se reconhece. Eu escaneei isso aqui, né? Tem que fazer o escaneamento desse livro, dessa partezinha aqui do espelho. Na hora que ele se vê, justamente você tenta se ver, ele está sempre embaçado. Você nunca vai conseguir se ver direito.
naquele momentinho você fala assim, opa, vai ficar bom, né? Porque a gente fez um zoomzinho, assim, uns negocinhos que vai em volta, assim, e fala, não, vai ficar bom, nunca tem um ajuste. E aí tem um share, que a pessoa pode compartilhar, e já vem o trechozinho referente a quê? Que é aquele efeito, né, que ela está se relacionando. Tem outro que é a hora que ele se reconhece. Então ele escaneia a figura do alferes, então aí nesse caso ele já se vê no espelho e tem o capzinho e a roupinha, ele pode mudar de posição, aumentar, então ele tem um touch aí que ele tem uns efeitos assim. E é legal ressaltar que tudo isso foi desenhado por uma aluna da artes, né? Então assim, o conto descreve que o espelho tinha uns delfins, que são golfinhos, né? E aí, então, tudo era a resolução. Como é que a gente vai fazer esse golfinho? Onde que ele vai entrar? Onde que ele vai ficar? Como é que ele fica? Como é que é o espelho, sabe? Como é que era na época? Qual que é a roupa de um alferes? Né? Então, foi uma busca também histórica que a gente precisou fazer para poder lançar essas imagens, para dar imagem àquele texto, né? Tem um efeito de que, esse é dos animais, quando ele se viu sozinho na casa da tia, só sobraram os animais, então ele pode escanear mais uma imagem e vem os animais, os modelos 3D animados dos bichos com sons, então ele tem um som que aproximando você ouve o som mais alto, então os bichinhos estão falando mais alto, então tem um reconhecimento da distância também que foi feito com esse efeito, né? E aí ele pode mudar esses bichos de lugares, mas eles estão andando por ali, você pode ver de qualquer lado. Então você espalha os bichos onde você quiser, né? E isso faz é uma coisa que agrada. Vocês todos estão aqui na computação, com certeza vocês já mexeram com isso. Mas muita gente não viu nada desses efeitos assim, de realidade aumentada e acaba se encantando com isso, só estimula a ler mais, né? Aí esse é o 360, que é quando ele descreve o quarto que ele ficou. Aí como é que é esse quarto? Ele falava, a tia não era uma tia rica, né? Não era uma coisa que já estava mais velha. Então a gente foi atrás de como seria esse quarto da época para artista desenhar e desenvolver ele em 360. Então é muito interessante, que é fácil a gente falar assim, vou fazer um 360 hoje. Você vai lá e faz uma foto, põe a câmerazinha em 360, beleza, maravilha, né? Mas já imaginou como é que é desenhar uma foto 360? Fazer a arte disso? Porque ela distorce totalmente, certo? E a artista teve que fazer uma foto, né, uma imagem, simulando uma foto esférica. Né? Então ela teve que distorcer isso na mão. Não foi uma coisa simples. Então a gente precisou de bastante ensaio, mas é muito legal, porque a pessoa então consegue dar a volta e falar assim, esse aqui era o quarto dele, ver um pouco mais como é que seria isso, né? Ter essa materialização do livro, né? Agora você já explicou um pouco. A nossa vontade de fazer esses recursos de realidade aumentada foi também para favorecer a identificação do aluno com essa personagem. Isso é uma coisa que a teoria literária discute muito, a identificação do leitor com a personagem. Num caso desse, em que a pessoa está lendo por obrigação, por vestibular, um conto que ele nem entende com muita facilidade, ele se colocar no lugar do alferes, ter a mesma experiência que o alferes teve, não se viu no espelho, depois se viu com aquela roupa, sobrou sozinho com os bichos, se sentir um pouco dentro daquele quarto, a gente achou que favorecia a experiência literária com um conto que é difícil para eles. Talvez a Ana queira explicar um pouco, tecnicamente, como que isso é feito ou não sei. Bom, enfim, vocês são da computação, acho que talvez interesse, né, o que nós usamos para fazer isso daí. A plataforma, nós usamos o Unity para poder gerar tudo isso, para gerar um aplicativo. Então, ou seja, não tá, para fazer para iOS não tá tão complicado, tirando umas coisas que, enfim, no Unity aceita em Java, depois você vai tentar fazer para iOS, não dá certo, na verdade. Então tem que acertar umas coisinhas só. Efeito de 360, estamos com 360 não. Espelhamento, a câmera, acessar via Unity a câmera frontal do celular
para fazer aquele efeito ali, a gente não está conseguindo para iOS. Pronto, tá vendo? Então, mais algumas dificuldades que nós estamos tendo. Precisamos de ajuda. A imagem fica de ponta cabeça. A imagem fica de ponta cabeça. Ele espelha, mas ele está virando a pessoa. Eu falei, se fosse só pro momento em que a pessoa não se enxerga direito no espelho, ok. Mas tem uma hora que ela precisa se enxergar direito e aí a gente não está conseguindo desinverter. Mas também usamos para os efeitos com realidade aumentada o plugin, o SDK do Vuforia. Tá? Então a editora comprou esse SDK, que já tem uma base muito boa, né? É um kit muito bom para tudo que a gente for fazer com realidade aumentada. Então ele já dá conta dessas coisas que nós estamos querendo fazer. Mas precisamos então dar essa afinada aí no processo, certo? Quando a gente estava com dificuldade para fazer para o iOS, a gente fez um pequeno estudo, vocês devem saber melhor que nós, a porcentagem da população que tem iPhone é muito menor do que a que tem Android, acho que é 8%, mas esses 8% moram em Barão Geraldo. Todo mundo que a gente manda esse livro funciona porque tem iPhone. Então a gente tem uma urgência em adaptar isso para poder atingir esse público que está aqui perto, né? A Ana falou já para vocês que a gente fez uma versão no EPUB também por causa das pessoas com deficiência visual. A nossa primeira ideia era fazer a partir do aplicativo, gerar um arquivo que a pessoa imprimisse numa impressora Braille. E aí ela leria em Braille. Só que a gente fez reunião com várias pessoas com deficiência visual e eles falaram que não é mais isso que eles querem, não. Que o que eles querem é uma tela, de modo que o leitor de tela possa ser ajustado por eles. Isso foi outra descoberta interessante para nós. No aplicativo já tem o áudio artístico, é uma aluna do Instituto de Artes que lê lindamente o conto, lindo. Detestaram, porque eles querem isso rápido. Sabe aquela parte final da propaganda de cigarro que fala assim, fez uma pessoa de... Eles gostam de ouvir dessa maneira. Porque para eles é mais rápido, eles não têm paciência de ficar escutando uma pessoa falar no ritmo que eu estou falando ou de escutar um conto nesse ritmo. Então a gente fez uma versão EPUB, toda testada também com o pessoal com deficiência visual que trabalha no Laboratório de Acessibilidade da Biblioteca Central e disponibilizamos. Vocês estão vendo que tanto o livro quanto o EPUB são baratos, agora tem uma tela ali, ele custa R$20. Não sei se vocês sabem que todo aluno, professor e pesquisador da Unicamp tem 40% de desconto em qualquer livro nosso, em qualquer momento. Então, se a conta não estiver muito errada, sai por 16, né? Pode comprar por R$16. 40% de desconto? 40, 20, 12, desculpa. Sai por R$12, é claro, se fosse 50% era 10. É baratíssimo isso aqui, 2 cervejas, né? O livro está sendo um sucesso, esse livro está sendo um sucesso. A gente já imprimiu uma segunda vez, deixa eu ver se é isso que eu tenho. A primeira é de 1.000, né? 1.000 Vendeu. Olha quanto vendeu o EPUB. 8. E um deles foi eu que comprei. Para testar, ver se só vendeu de verdade 7. Né? Isso é uma questão que eu acho que seria interessante discutir também com o pessoal da computação. Porque em todo lugar as pessoas dizem, mas vocês não fazem EPUB, vocês não têm interesse em EPUB? A gente fala, a gente até faz, mas quem não tem interesse é o comprador. Ninguém quer nada a ver com isso, ninguém quer saber de EPUB. Então eu trouxe uns resultados de uma pesquisa da USP para conversar com vocês, só que eu não sei como que a gente faz, se eu falo até o final e depois vocês perguntam, se vocês já querem falar sobre esse livro e depois eu volto para falar sobre EPUB, como que pode funcionar, como que costuma ser? Vocês que mandam. E até que horas a gente costuma ficar? 3, 3:30. Então, 4? Não! 3, tá bom, né, gente? Então, deixa eu... Até 3:30. Então, eu toco isso aqui e daí depois a gente abre para as perguntas, porque senão pode ser que a gente derive para outras coisas, né? Então, a USP fez uma pesquisa sobre livros eletrônicos, porque eles estavam em dúvida se valia a pena fazer e-book, EPUB ou não. Ao contrário da Unicamp, que já saiu fazendo, eles resolveram pesquisar primeiro. E chegaram à conclusão que era melhor não fazer. Eles fizeram uma entrevista com 6.663 pessoas para saber, você compra livro, você não compra livro, você lê livro, você não lê. As pessoas entrevistadas são todas da USP, então a maior parte deles é aluno de graduação, tem um tanto de aluno de pós, tem docentes, tem funcionários e tem pesquisadores.
Como a maior parte é aluno, a faixa etária da pesquisa é de 19 a 35 anos. Então é interessante também, ninguém vai poder falar, é porque esses entrevistaram gente velha que não tem costume, é gente nova que tem costume, né? E a reação às perguntas sobre os e-books foi bastante desfavorável aos e-books. Então, por exemplo, você já teve algum contato com livros eletrônicos e e-books? Tiveram contato, só 8% das pessoas é que não. Você já comprou? Aí o negócio começa a mudar de figura. 32 compraram. São alunos. Alunos e pesquisadores. Mas custa R$10. Vamos com calma. Quanto custa uma cerveja? Sejam sinceros. Essa 47,3% eu acho que é importante lá. Ó. As pessoas acham que se é eletrônico tem que ser grátis. Se for para baixar de graça e fazer download, tudo bem, legal. Agora, se for para comprar uma coisa eletrônica, aí já começa a pensar várias vezes. Isso se reflete em dados de editoras que disponibilizam coisas gratuitas para baixar e coisas para vender. A editora da Unesp tem uma coleção que é só de livros eletrônicos para baixar de graça. O download é gigantesco. O de venda não é nada. Então, provavelmente a pessoa baixa, para depois ela pensa, vai que depois isso sai do ar, deixa eu baixar, é bom eu ter aqui. Agora, se ela precisa gastar R$10, ela já, acho que eu não vou gastar. Então, é interessante essa associação entre internet e gratuidade. Aí perguntaram, quais você considera as principais desvantagens do livro eletrônico em comparação com o livro impresso? A pessoa podia marcar 3. A coisa que eles acharam mais desvantajosa é que a leitura em tela é cansativa. É interessante também, 59% achou que é mais cansativo ler na tela do que ler no papel. Depois eles acharam que não era legal porque não dava para grifar. Que dá, mas acho que eles não sabem como é que dá. Você pode grifar ou com seu dedo ou com uma caneta especial. Mas eles queriam escrever na página mesmo, rabiscar na página, não dá. Eles também não gostam do fato de ficar dependente de baterias que precisam ser carregadas. Isso tem até uma piadinha que vocês já devem ter visto, que é um livro eletrônico e um livro de papel. Vocês já viram essa, um desenhinho? O livro eletrônico está falando para o livro de papel, você vai ser superado, eu vou ganhar de você, não sei o que. O livrinho de papel desliga ele, você aperta o botão, acabou. Então esse negócio de precisar da bateria é um problema. Tem menor variedade de títulos para comprar. E esse aqui, processo complicado e difícil para baixar os arquivos digitais, que deu só 5%, isso porque nós estamos falando de aluno da USP. Na nossa experiência na editora, isso é uma coisa importante, porque a gente tem uma coleção de livros, que eu vou mostrar daqui a pouco, que são verdadeiros e-books, não são PDFs que você pode ler na sua tela. Eles passam vídeo, tem áudio, tem música. Para conseguir comprar aquilo ali, a pessoa tem que ter pós-doutorado aqui no IC, senão não consegue. Você tem que escolher se você quer o EPUB 2 ou o EPUB 3, se você usa o equipamento A, B ou C. As pessoas desistem no meio do caminho. Então, isso aqui está muito complicado, você não tem um livro em papel para me dar? Então, esse é outro limite dessa tecnologia. Aí tem também a pergunta, quais você considera as principais vantagens do livro eletrônico? A portabilidade, é óbvio, não é? Você vai viajar, você leva um iPad tranquilo, você não vai levar 5 livros e o negócio complica. A facilidade de compra e o acesso rápido, isso também é muito legal. Você está precisando daquele livro para fechar sua tese agora, 1 da manhã, agora o livro está ali. Um livro que dependesse da biblioteca não seria assim. Essa que eles acharam boa ali, 46,8, eu acho a maior vantagem de todas. Você poder fazer busca no conteúdo. O livro não tem Ctrl F, né? Os meus alunos hoje em dia eles já reclamam, professora, eu não consigo achar onde está isso que a senhora quer nesse livro. Mas lê. Não vai ter que ler tudo. Porque a gente acostumou com esse negócio. Você está buscando um autor, você dá um localizar e você vai nas partes que está falando desse autor. Não vai querer ficar lendo o livro inteiro, né? Os ecologistas acham que é uma boa não consumir papel. Aí tem essa coleção que a editora da Unicamp publica faz tempo, também é mais barata ainda, custa R$14. Tem esses 3 títulos, Não Tá Sopa, da Senzala ao Palco, Estilo Moderno. São livros da área de história, história cultural, feito por docentes do Secult. Os autores são autoridades máximas nesse assunto, então eles têm grande renome na área. A gente não pode dizer do fracasso dessa coleção porque os autores não têm bom nome. A qualidade dos textos é muito boa. Os temas são atuais e interessantes. Esse Não Tá Sopa é sobre samba e sambistas no Rio de Janeiro. Então elas resolveram fazer na forma de EPUB porque elas queriam mostrar, por exemplo, uma gravação de época. Se fosse no papel, elas ainda não tinham essa tecnologia maravilhosa. Com
como você vai no papel fazer a pessoa ouvir uma coisa? Então você ouve no EPUB, elas analisam, passa filminhos de pessoas sambando, tem imagens que você pode ampliar, então tá tudo certo nesse livro. Eu posso falar para vocês, não foi na minha gestão, não estou me elogiando, mas esses livros são maravilhosos. Eles não vendem nem com reza forte. Vende assim, 14 de 1. Eles estão lançados há 4, 5 anos. A gente fez várias campanhas promocionais, essas professoras elas são muito envolvidas, então em todo evento de história que elas vão, elas fazem uma palestra sobre esses livros, elas pedem pra gente se não pode dar um voucher de presente, a gente dá voucher de presente, e a coisa não sai do lugar. Esse era até um tema que eu queria ouvir a opinião de vocês. Do ponto de vista do conteúdo, vocês podem acreditar em mim que está tudo certo, do ponto de vista do currículo das professoras está tudo certo, tem alguma coisa errada em algum lugar. Pode ser a pesquisa da USP, porque as pessoas não querem. Mas essa coleção está tendendo a ser descontinuada ali na editora. A gente vai fazer um teste agora. Vocês me convidaram, ano que vem eu venho aqui de novo contar o resultado do teste. Eles estão preparando um livro sobre zoológicos humanos. Vocês sabem o que é zoológicos humanos? As pessoas... Aqui, tipo aqui, né? Não, era bem pior. Até o começo do século XX, existiam zoológicos onde pessoas ficavam no lugar onde hoje ficam os bichos. Pessoas de etnias diferentes, isso era muito comum na Europa. Então a gente tem filmes hoje em dia que são muito impressionantes para a nossa sensibilidade, daqueles homens e mulheres franceses muito elegantes, com aqueles vestidos com aquelas sombrinhas, andando em volta do cercado, como a gente faz com um urso ou um leão, e lá dentro estão as pessoas vivendo a vida delas para eles olharem. Então tem etíopes para ver como eles são negros, como eles carregam as crianças, como eles fazem pão. E eles viviam lá, dentro daquela situação. Tem também os freak shows, né? Vocês já devem ter visto, porque tem filmes sobre isso. Então, se a pessoa é muito grande ou ela é muito pequena, ela era exposta. Então a gente vai estar lançando um livro sobre isso, num momento bem oportuno para a nossa situação mundial, vocês devem concordar. Aí a gente convenceu as professoras de fazer um teste. Vamos fazer um livro com essas imagens grandes, com leitura pelo nosso aplicativo dos filmes, e vamos fazer um todo assim. Vamos ver se o livro vende. Eu acho que esse livro vai vender. Se o livro vender, a gente vai convencer as professoras a parar de colocar energia nisso aqui. Exceto se vocês me derem uma ótima justificativa para a gente continuar com isso aqui. Aqui eu mudo um pouquinho de assunto e eu quero explicar para vocês como que se faz para publicar na editora da Unicamp, porque isso costuma ser uma coisa misteriosa, as pessoas são cheias de fantasia sobre como é que se faz isso, e como a gente está com um edital aberto, eu peço a ajuda de vocês para divulgar isso até o dia 1º de março de 2020, a gente está esperando propostas de livros para uso na graduação, então que vocês contem isso para os orientadores de vocês, para os amigos, para os colegas. Tem 2 jeitos de publicar lá. Um é por fluxo contínuo, então seu livro ficou pronto hoje à tarde, você submete por um sistema eletrônico e ele é apreciado na próxima reunião do conselho. O nosso conselho se reúne uma vez por mês, nos meses letivos, então é uma coisa bem ágil. Todo mês tem proposta lá para a gente examinar. Aí a gente aceita a proposta de publicação de obra nacional ou de tradução. Então se vocês falam, a gente está lendo aqui no IC um livro maravilhoso, não tem em português, ele é tão bom traduzir, pode submeter. O outro jeito é por meio desses editais. Para que eles servem? A gente está no 2º edital agora. Para sinalizar para a comunidade que a editora da Unicamp tem interesse em livros para uso na graduação. Como o nosso catálogo é muito grande em ensaios da área de humanas, cria essa ideia de que você só pode submeter livro de ensaio da área de humanas. E não é verdade, como eu falei para vocês no caminho. Aqui eu já expliquei, então, a primeira etapa é o conselho editorial acolher essa proposta. O que pode fazer com que o conselho não acolha? Por exemplo, ontem teve reunião do conselho. Tinha uma proposta de um livro para colorir da área de biologia. Então, pinte aqui essa barata, pinte aqui essa florzinha. Eles acharam que ia ser... Graduação? Eles acharam que ia ser bom. A gente achou que não ia ser bom. Então, nesse caso, a gente não acolheu. Falou, isso não está no escopo da editora da Unicamp, colorir coisas. Né? Às vezes, eles mandam poesia, a gente não publica literatura, a gente só publica livro acadêmico. Então, o conselho fala, está fora do escopo. Às vezes, a pessoa propõe um livro que tem 1000 páginas, a gente vai ter que traduzir do russo e vai ter que publicar em papel couché, todo ilustrado, vai custar uma fortuna. Aí a gente tem que decidir uma coisa, a gente quer fazer esse que custa uma fortuna ou 5 do outro tipo.
Eventualmente a gente pode preferir fazer a fortuna, mas a gente analisa a viabilidade financeira daquele livro em função dos recursos que a gente dispõe naquele momento. Se a obra for acolhida, ela vai para 2 pareceristas de mérito, e isso é normal como qualquer revista científica. A gente seleciona pessoas que entendam daquele tema e que não tenham conflito de interesse com o autor. Conflito de interesse, vocês sabem também, é para o bem e para o mal, né? Pessoa que não pode ser casada com ele, não pode ter trabalhado com ele, ou não pode ser aquele antagonista que todo mundo sabe que negaria qualquer coisa, né? Então a gente encontra especialistas, vamos dizer assim, neutros. Esses 2 pareceres voltam a ser examinados pelo conselho, aí é bem simples. Se os 2 pareceres forem positivos, está aprovado, se os 2 forem negativos, está reprovado. Se cada um der uma ideia, a gente pede para um terceiro parecerista. A pessoa que recebe a resposta, se ela for negativa, ela pode recorrer. Porque o parecer, ninguém gosta de receber parecer negativo, mas às vezes um parecer negativo ajuda muito. Porque a pessoa diz assim, isso aqui não está claro, desenvolva isso, você não leu bibliografia tal, você pode fazer isso, que a pessoa falou e vai submeter. A gente está fazendo muita questão desse último item aí, publicação no prazo máximo de 12 meses. Porque em outros tempos da editora, a pessoa tinha um livro aprovado e às vezes levava 5 anos para o livro sair. E quando o livro sai, você já mudou de assunto, você já não está mais interessado naquilo, ou até o conhecimento já avançou, porque em 5 anos. Então a gente faz esse contrato com o autor, a partir da data de aprovação, no máximo em 12 meses o livro está publicado. Esse é o edital que está aberto agora, é o 2º edital nosso, a gente vai selecionar até 10 livros para uso na graduação, para publicar em 2020 mesmo, ou no início de 2021. O que a gente quer com isso? Valorizar o ensino de graduação, é lógico, e portanto valorizar a produção de material que dê para usar na graduação. E esse terceiro item é importante também. Um livro que usa na graduação leva o nome da Unicamp para o Brasil todo. Então, qualquer universidade, qualquer lugar, vai ensinar os seus alunos da maneira como o docente da casa ou uma obra produzida pela editora da Unicamp acha que é o melhor jeito. Isso é bom para a difusão do bom nome da Unicamp no Brasil. A gente faz uma tiragem mínima de 1.000 exemplares e a gente paga 10% sobre o preço de capa para o autor. E já vou falar isso aqui que está escrito em itálico, assim, não há qualquer cobrança financeira, porque esse tem sido um grande problema que a gente tem enfrentado. Todos vocês já devem ter recebido pelo menos um e-mail de uma editora que fala, venha publicar conosco. Todo mundo já deve ter recebido isso. Quando você abre e começa a ler, tem um preço. E isso está atrapalhando muito a imagem das editoras acadêmicas no mundo acadêmico. Você pensa, esse livro aqui, ó, você pôs R$1.000, o livro é seu. Então, que valor que isso tem? Não é legal. E essas editoras, elas fazem tiragem de 5 exemplares. O RAS tem impressão sob demanda, que é um desenvolvimento tecnológico também interessante, mas usado por mal, né? Você só imprime o livro depois que a pessoa compra. Então, você compra no site. Se vocês comprarem em algum site que fala que leva 45 dias para entregar, é porque é impressão sob demanda. Você compra, você paga, o cara recebe seu dinheiro, aí ele produz o livro, põe no correio e te entrega. Como eles não têm grande interesse nesse livro vendido pingadinho assim, eles não fazem divulgação, não fazem promoção do livro, eles não fazem lançamento com o autor. O que eles querem com isso? Os 5 ou 6 mil reais que eles pedem para cada autor, que custa entre 5 e 6 mil, que eles cobram. Agora, para fazer um livro desse, deve custar... Se custar R$500 é muito, porque também eles não revisam. Não sei se vocês já tiveram o capricho de ler as normas deles. Eu estudei bem isso. Eles dizem assim, a qualidade do texto é responsabilidade do autor. E essa é uma parte cara das editoras e que torna o livro melhor. Na nossa editora, ele é lido no mínimo 2 vezes por 2 especialistas em língua portuguesa. Então, ela corrige, arruma, melhora, torna mais claro e evita que tenha erros de concordância, esse tipo de coisa. Nessas editoras não tem isso. Elas não são editoras, elas são uma armadilha para pegar 5 mil da pessoa. Então, eu estou fazendo uma militância forte aqui para que ninguém dê dinheiro para essas editoras, que ninguém publique por isso. A CAPES não avalia bem, nada dá certo, é apenas uma armadilha. No nosso caso, se o livro for relativamente bem sucedido como esse nosso, que já vendeu 1.000 exemplares e está na segunda impressão, esse é muito baratinho, o autor não ganha grandes coisas. Mas num livro de curso de graduação, ele pode custar uns R$100, mais ou menos. R$10 de cada exemplar vendido é para o autor. Se ele vender 1.000 por ano, 10 mil por ano. Ninguém vai ficar muito rico com 10 mil por ano, mas vai ficar mais rico porque ele vai receber isso até 70 anos após a sua morte.
Essa é a lei do direito autoral. É verdade que o conhecimento avança muito rápido, então pode ser que esse livro não dure 70 anos após a morte do autor. Mas tem alguns fundamentos que perduram. Então a gente tem contratos na editora com espólio dos autores, porque o autor morre e a viúva fica recebendo, o neto fica recebendo, a pessoa vai recebendo aquilo 70 anos após a morte. Além de dinheiro, ganha prêmios. Agora é a parte de publicidade. A editora da Unicamp tem vários prêmios. O prêmio Jabuti é o mais importante deles. A gente tem um monte de... Se vocês forem lá na minha sala, tem um monte de jabutizinho lá na minha sala. Na minha casa tem 2 e na editora tem lá uns 30, sei lá quantos. Que é uma honraria muito, muito boa. Não é uma honraria muito boa? É. E a gente tem muitos desse prêmio Abreu aqui, o povo fica rindo que o meu sobrenome é Abreu, não fui eu que inventei o prêmio, né? Abreu, da Associação Brasileira dos Editores Universitários. Está no 5º ano, agora é o 6º ano e a gente teve premiação em todos os anos. Esses aqui, ó, são livros-texto. Eles ganharam um prêmio em 16, em 17. E essa é a área que a gente tem conseguido tradução. A editora da Unicamp tem uma parceria com a Springer Nature e a gente está traduzindo alguns livros para o inglês, também com pagamento para os autores, tá? Porque em língua estrangeira também tem armadilha. O cara escreve para você, quer seu livro em inglês? Me manda não sei quantos mil. Não é assim, a Springer paga para a gente e para o autor para traduzir. Até o momento tem esses aqui, ó. Então vocês estão vendo lá, tem livro de cálculo, tem o próprio grupo de livro, tem esse livro de ecologia, tem um livro de psicologia e tem um livro de educação e sociologia. Viu que eu falei que ia cantar as 3? Agora sim. Obrigada, gente. Aqui tem o meu e-mail e o da Ana. O seu está ilegível. É porque ele virou link. É culpa de vocês que inventaram que link é azul. Vocês deviam ter deixado o link numa cor melhor. É márcia@editora.unicamp.br. Tá? Eu achei que eu tinha mudado para amarelo de volta, porque é horrível de ler. Mas a gente queria conversar com vocês ainda, não acabou não. Né? A gente tem que convidar eles para dar, quem quiser dar uma olhada aqui nos efeitos.